Agora sobre o diagnóstico da nossa filha, né, a Ária. Ela tá com 1 ano e 7 meses agora e nós soubemos 2 meses atrás, né, em setembro, nós tivemos o diagnóstico. Foi assim, a gente percebia algumas características nela, de diferentes, mas não havíamos associado de forma alguma ao autismo. Um motivo até porque eu ainda não sabia, né, do autismo do meu marido, então não tinha como fazer essa associação da genética. Mas assim, um fator que eu lembro que me chamou muita atenção foi a questão da audição, me chamou muita atenção, porque ela não respondia quando a gente chamava. A gente chamava ela pelo nome, ela não atendia. Ela não atende ainda, né? Ela não atende quando a gente a chama. Isso me chamou muita atenção, eu fiquei bastante preocupada, cheguei a cogitar de levar, né, num especialista. A gente tinha combinado de falar a respeito na próxima consulta pediátrica dela, né, que estava próxima. Outra coisa que chamava muita atenção eram os distúrbios do sono. O sono dela sempre foi muito, muito, muito agitado. Ela sempre dormiu... Não, sempre não, mas por um bom tempo ela dormiu menos do que a quantidade que deveria. E sempre dormiu de forma bem irregular. O sono noturno dela sempre foi muito agitado. E eu nunca consegui estipular uma rotina de sono com ela, né? Desde que ela nasceu, antes até, né, eu sempre procurei, assim, me informar sobre os processos, né? O passo a passo, né, o desenvolvimento, a cada fase, a cada etapa. E eu fazia isso mês a mês, recebia newsletters e coisas assim, pesquisava na internet, via vídeos de outras mães. Claro, a gente sabe que cada criança se desenvolve, tem um parâmetro, né, um tempo mínimo e um máximo para cada marco. Então tinha uma noção de como seria, né, esses níveis. Então eu sempre estava muito atenta a tudo que nessa fase a sua filha, né, deve estar desenvolvendo isso, isso, aquilo. Eu ficava atenta, ela tá desenvolvendo? Não tá? E ela sempre era no limite. Engatinhar foi no limite, quando faltava, tipo, um dia pra ela completar, mudar, né, passar pra idade que já era o limite máximo, assim, pra ela engatinhar, ela engatinhou, andar foi a mesma coisa, com basicamente tudo. Então, a gente tava com essas desconfianças, mas quando o Lex contou sobre o diagnóstico dele, as coisas começaram a fazer mais sentido, né? A gente começou a encaixar, mas como ela é muito nova, os sintomas são muito sutis. E tudo que a gente falava, cogitava, as pessoas, não, mas isso aí, peraí, meu filho também. Ah, mas vocês, a minha mãe, né, por exemplo, vocês também faziam isso, você e os seus irmãos. Cada, né, sintoma, assim, as pessoas iam dizendo coisas nesse aspecto. Mas só que o autismo, os sintomas podem ser sutis. A questão é quando eles se agrupam, né? Quando eles se agrupam, aí você pode ter aí um diagnóstico. Mas isoladamente, realmente, são características que várias crianças podem ter, né? Podem ser comuns. Mas aí a gente começou a perceber e a agrupar esses sintomas. Aí ela teve um acidente doméstico, de queimadura, teve internada, tudo. Depois disso nós nos mudamos. Na casa nova, estamos só nós três, né? Meu marido e a nossa filha. E a gente começou a ter mais tempo assim com ela, porque eu não estou mais trabalhando fora. E pude observá-la melhor. E ela começou a ter outras reações. E aí a gente não sabia se isso era relacionado ao trauma do acidente doméstico. Outra coisa é que ela é extremamente apegada a mim, extremamente mesmo, assim, eu não tenho folga. Ela tá o tempo todo me puxando, ela só quer estar comigo, exceto se eu não estiver presente, né? Aí ela acaba se soltando com outras pessoas próximas. Mas se ela sabe que eu tô no local, ela fica desesperada, ela só quer estar comigo, ela chora copiosamente, ela grita. E as pessoas achavam que eu estava mimando. Um pouco de peso na consciência por ter ficado trabalhando logo que ela nasceu ainda. E eu me sentia de fato culpada por não poder ficar com ela logo no início, né? Então quando ela tinha 5 meses eu voltei a trabalhar. E até eu pensava que era isso, que eu tava cedendo, né, a ela, e ela tava reagindo dessa forma. Mas ela começou a ter reações muito drásticas. O choro dela era progressivo. Começava chorando, passava pra grito, e ela começava a bater nos ouvidos. E ela empacava, assim, ela não ia nem vinha. Você chamava, ela não vinha. Não tinha nada que fizesse ela sair do lugar. Então isso era muito drástico, era um tipo de reação muito diferente. Então, quando o meu marido teve o retorno dele com o Dr. Clay Britz, ele havia mencionado que nós estávamos suspeitando
E ele pediu para que nós levássemos a área, então, e ele fez uma avaliação. E ele deu o diagnóstico. Eu vou dizer que quando ele deu o diagnóstico, eu senti uma paz, sabe? Uma tranquilidade. Porque eu acho que a pior coisa é você ficar na dúvida. Você não saber se é ou se não é. Eu acho que é pior do que ter qualquer tipo de problema de saúde, né? No caso dela, não é um problema, ela é diferente. Mas eu digo assim, eu acho que qualquer situação de saúde que você fique na dúvida é a pior situação, você ficar na dúvida. Porque quando você sabe o que é, você sabe, pode ir atrás de medidas pra melhorar, pra resolver, enfim. Então eu senti uma paz. Só que eu acho que 1 ou 2 dias depois, eu comecei a ter reações, porque o meu emocional vai muito pro meu físico. Eu comecei a ter várias reações, minha pálpebra não parava de tremer, de estresse, e outras questões assim. Por quê? Passou um filme pela minha cabeça, né? Eu fiquei pensando todo o trajeto da vida dela, todas as dificuldades que ela vai ter que enfrentar, e eu como mãe já tenho uma responsabilidade imensa, mas como mãe dela sendo uma autista, a minha responsabilidade dobra, né? E eu me vi assim totalmente despreparada e tendo todo esse caminho, esse trajeto pra enfrentar ao lado dela. E aquilo me deu um desespero bem grande e eu fiquei bem mal mesmo. E eu demorei um pouco, mas eu chorei. Eu chorei. Conversei muito com a minha mãe, com a minha sogra, com algumas amigas bem próximas, com o meu próprio marido, né? Mas assim, hoje, apesar de que eu ainda tenho um pouco dessa ansiedade porque é tudo muito novo, eu tô mais tranquila agora, porque eu sei que tem meios pra tornar a vida dela mais fácil e mais feliz.